Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para o momento que vocês vão assistir esse nosso vídeo. Pedimos a todos os guias da Umbanda que ilumine e abençoe a cada um dos nossos seguidores, daqueles que vão ver esse vídeo, aqueles que vão escutar, que possamos, junto à força desse altar, as vibrações espirituais desse altar, temos energia e sabedoria para poder ajudar o movimento da Umbanda. Que assim seja. Eu acho que está um pouquinho alto. Se quiser abaixar um pouquinho, ainda está um pouquinho alto. Som. O motivo que nos traz aqui hoje é dia 10, filha? Dia 10. Nesse dia 10 de julho de 2024, é sobre o advento da internet, onde hoje a religião, pode passar assim, onde a religião precisa ser reforçada no sentido do movimento umbandista. Assistimos diariamente, como se fosse moda ou um bombardeio de informações nos grupos de internet, alguns médiuns umbandistas e alguns especuladores, né, que utilizam a religião apenas como para alavancar sua audiência, alavancar seus canais e ir em busca de seguidores. Talvez hoje no mundo da internet esse seja o maior problema que nós enfrentamos. Antigamente nós tínhamos pouca informação. Hoje em dia nós temos pouca informação ainda. Temos excesso de divulgação, excesso de exposição, mas informação realmente em que o movimento da religião possa aproveitar, que os médiuns umbandistas possam aproveitar, ou que possam elevar moralmente, espiritualmente esse movimento da Umbanda. Poucas informações realmente têm peso para a evolução do movimento religioso. Deixar claro que quando falamos movimento da religião, nós estamos falando do que nós, pessoas, seres humanos, fazemos. E não a religião em si. Porque uma coisa que tem que ficar bem clara: a Umbanda é feita pelo plano espiritual, os seres superiores de Aruanda, guias, protetores, guardiões, para o planeta Terra e seus habitantes. Então esse movimento é que coordena toda e qualquer casa ou princípio espiritual religioso. Já o movimento é aquilo que nós, seres humanos, entendemos, nossa compreensão, em que cada um sabe apenas um pedacinho, onde cada um tem apenas um pequenino conhecimento desse extenso e complexo conhecimento chamado Umbanda. Então eu posso afirmar que o plano espiritual, ou a Umbanda em si, ela não precisa da minha pessoa, nem de ninguém de nós. Porque para cada um de nós, ausente, com certeza há mais de mil pessoas em condições de nos substituírem, em condições de serem talvez até melhores médios ou melhores seres que captam a mensagem mais pura. Então é nós que temos a obrigação
de melhorarmos, nos aperfeiçoarmos e poder entender e compreender para passar um pouco mais. Cada um de nós na religião, que fazemos parte desse movimento, sejam médiuns, discípulos, sacerdotes, ou apenas frequentadores, pacientes, consulentes, precisamos ser multiplicadores da verdade trazida pelo plano espiritual. E essa verdade, ela não sofre interferência diretamente pelos aparelhos ou por cada um de nós. Sofre interferência apenas indiretamente. Porque assim como dizem os irmãos de outras crenças, Deus escolhe e Ele que prepara os escolhidos. Então, a gente vê também na história escrita da religião, desde lá do médium Zélio e tantos outros médiuns esquecidos da história escrita, que eles foram escolhidos e assim capacitados por esse Orum, por esse além, pelo plano espiritual. Claro que durante o andar da carruagem e de suas vidas, eles também tiveram que se preparar cada vez melhor para poder compreender a mensagem que eles estavam transmitindo. Porque também não basta a pessoa ser um excelente aparelho, produzir as mensagens, se ela também não guardar para si e para os seus, e ela mesma não ter um pouco daquele entendimento para a sua vida. Então, nessa simbiose de preparação, de ser escolhido e de ser capacitado, claro sim que dentro do movimento umbandistas nós precisamos nos capacitar também. Fazer a nossa parte seria a palavra certa. E como podemos fazer a nossa parte? Podemos fazer a nossa parte todo dia, sendo melhores indivíduos, melhor cidadão, sendo melhores familiares, sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom discípulo, um bom sacerdote, um bom médium, um bom aprendiz, um bom seguidor, um bom divulgador. Cada momento tentando melhorar a nós mesmos, primeiro a nós mesmos, para assim poder realmente ser um multiplicador dessa vibração, dessas doutrinas, dessa mensagem superior que vem de Aruanda, do plano espiritual. Certo? Então, vou deixar as perguntas agora para nossos convidados que estão além das imagens aqui, alguns filhos da casa que não querem aparecer nas imagens, que é um direito deles, né? Mas a voz deles vai aparecer algumas perguntas, principalmente aqui da nossa filha da casa, a filha mulher mais velha, né? Sacerdotisa, aprendiz mais velha. Bárbara, pode ficar à vontade de fazer alguma pergunta se quiser. Bom, mestre, por que há diferenças da Umbanda na própria Umbanda? Como tem Umbanda mais africanista, tem Umbanda mais católica, enfim. Por quê? Bom, baseado na filosofia do nosso mestre Sócrates, né? Em que Sócrates se encontrava nas praças junto aos filósofos, ele pregava de uma maneira um pouco diferente. Ele tentava colocar novamente uma pergunta para poder colocar a sua resposta. Então, por que na nossa religião há diferenças de uma casa para outra, de um segmento para outro, chegando ao ponto de nós até, ou para a pessoa que vai apenas numa casa e em outra, dizer que existem várias umbandas? Nossa, tem até livros sobre isso, né?
Tem até canais umbandas dentro da Umbanda. Tem outro que diz as umbandas. As umbandas no Brasil. E assim por diante. Vocês veem que nós estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Se eu não informei, a vocês me perdoem. Fazemos parte do que nós chamamos do nosso título Umbanda Gaúcha. Um pedacinho da Umbanda, porque só temos um pedacinho. Cada um tem seu pedacinho, né? Por isso que estamos de casaco hoje, que aqui nós estamos quase 0 grau aqui no Rio Grande do Sul, na data de hoje. Então vejam a diferença do nosso Brasil. A Umbanda, sendo uma religião brasileira, aqui no Rio Grande do Sul agora, enquanto nós estamos aqui, vamos dizer assim, apavorado com frio, entre geadas na manhã e entre possíveis formações de neve na campanha gaúcha ou na serra, em cada amanhecer os campos ficam gélidos a ponto de se haver a formação de gelo e às noites chegar até mesmo a 0 grau ou abaixo disso, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também acontece. Em outras partes do Brasil, nós vamos ter locais que está havendo calor. As pessoas estão lá, de molho no Rio, na Amazonas, ou em Mato Grosso, no Rio de Janeiro, nas praias, em Recife, Salvador, Bahia, enfim, aonde o inverno lá é apenas a quantidade exagerada de chuva, não chega a fazer o frio. Frio para o pessoal do norte e centro-norte é 20 graus. 20 graus aqui no Rio Grande do Sul para nós é verão, é o início do verão ou primavera. Com 20 graus nós estamos de camiseta. E o pessoal do norte com 20 graus, eles já estão de casaco. Então assim também, como as regiões do Brasil, esse país continental, é diferente do clima, assim também é o entendimento de cada região, de cada particularidade do Brasil, um entendimento do movimento transmitido, daquelas mensagens trazidas por eles e vividas. Porque vai haver na miscigenação ou no sincretismo regional, que cada região também tem um sincretismo próprio, vai haver uma mistura do sincretismo das crenças daquele local sendo colocada para dentro do movimento umbandista. Não da essência. A essência da Umbanda é uma só. O Umbandã ou a Umbanda. Mas conforme a região local, nós vamos sofrer interferência ou vamos passar por misturas da crença local ou até de personagens locais. Algumas regiões tiveram líderes, grandes líderes africanistas, sejam do Candomblé, lá no norte do Catimbó, ou da Jurema, do culto xamânico juremado. Vamos ter aqui no sul a influência forte, natural dos nativos, como alguma região também do Brasil tem muita força nativa, do que chamamos índios, os caboclos. Então toda essa diversidade vai ser absorvida pelo movimento religioso. Por quê? Porque a religião é feita de brasileiros. A Umbanda é uma religião brasileira. E quem somos nós brasileiros para responder isso? Porque acontece também. Quem somos nós brasileiros? Nós somos misturas de várias raças e etnias que chegaram até o Brasil. Os nativos, os brancos, os nativos vermelhos, os brancos, depois os negros da África, os asiáticos e orientais e tantas formações étnicas que chegaram aqui e junto também traziam suas crenças, suas religiões. E o movimento umbandista vai abarcar e vai abraçar todos esses movimentos trazidos. Então, os brancos trouxeram o catolicismo,
o cristianismo católico, depois vão trazer o espiritismo de Allan Kardec, os nativos, a pagelância, a religião nativa, que havia várias tribos e várias nações. Os africanos, as mesmas coisas, vão trazer toda a sua espiritualidade e a sua parte religiosa, que restou ou sobrou, ou que foi lembrança do pós-África, do além-África para cá. E a Umbanda, quando é montada para funcionar como religião, ela vai abraçar isso tudo. Por quê? Porque tudo isso é Brasil. Toda essa miscigenação, todo esse conjunto, essa junção de N elementos, de N crenças, de N povos, de vários, isso é Brasil. E a Umbanda, como uma religião brasileira, notavelmente vai acontecer isso. Esse fenômeno local e esse fenômeno dos conjuntos. É claro, então, que certa região que tiver uma grande força das religiões de matriz africana, aquelas pessoas que vieram das religiões de matriz africana vão trazer as suas práticas, os seus conhecimentos no momento que entrarem para Umbanda. Assim também os irmãos kardecistas e os irmãos católicos vão trazer suas práticas para dentro dessa religião nova. Se nós pensarmos que a Umbanda tem aproximadamente 120 anos escrita em história, em pré-história muito mais, é óbvio. Desde que o Brasil existe, o mundo existe, existe algo de Umbanda, em pedaços, que vai ser juntado nesse movimento. Então, como uma religião muito nova ainda, embora temos uma fonte espiritual única, a essência, é necessário que todos esses movimentos entrem como se fosse numa espécie de um liquidificador, para que a essência, o melhorado, o melhor de cada fórmula, de cada crença e de cada etnia que trouxe essa crença, floresça com um filtro dessa essência da Umbanda, que provém de Aruanda, dos guias e protetores, dos nossos guardiões. Por isso a Umbanda é diferente. Então nenhuma Umbanda é melhor que a outra. Nenhum modelo que se apresenta é melhor que o outro. A essência é uma só. A essência é o sagrado. A essência é o respeito ao sagrado. A essência é, como nós falamos na introdução, as pessoas são escolhidas e preparadas. No momento que as pessoas... Aquilo lá caiu. No momento que as pessoas são escolhidas, elas são preparadas, são disciplinadas. Antes da reencarnação, antes de tomarem o físico e durante a vida. Não sei se eu respondi. Ficou respondido? Ficou bem claro. Respondido. Aí alguns irmãos também, baseados nessas diferenças, vão falar sobre a parte africana que há dentro da nossa religião. Tomar uma aguinha, né? Você já tomou sua água hoje? Tomei essa aguinha. Então, na Umbanda de essência, vamos dizer raiz, né? Quando eu falar raiz, então, eu não estou falando nenhuma dessas formas genéricas que é dentro da Umbanda. Quando eu falar em raiz, eu estou falando, então, raiz de Aruanda, essência, ou seja, a Umbanda trazida espiritualmente. Aquele movimento maior que abarca todos esses movimentos. Então, quando eu falar raiz, eu vou estar me dirigindo ao que vem de cima para baixo. Esse triângulo aqui, ó.
apontado de cima para baixo, como se fosse uma seta, certo? E o segundo triângulo é nós nos elevarmos para cima. Bom, então, é meio polêmico o que eu vou falar agora. Eu peço licença a todos os irmãos que lutam e lutaram para o melhor movimento da religião. Na essência raiz da nossa Umbanda, trazida pelos guias protetores espirituais e Aruanda, nós temos uma linha chamada linha africana. Vejam bem, irmãos, essa linha trazida, chamada africana, nos é ensinado que é dos pretos velhos, os pais maiores dos pretos velhos, e as mães chamadas pretas velhas. O estereótipo de negros e negras e algumas histórias em África ou pós-África que esses seres se iluminaram, seja pela situação que passaram, no martírio, até mesmo das provas chamadas escravidão, ou seja, em outros martírios. Mas enfim, o que importa é que todos esses seres se iluminaram. Todos esses seres, além de mártires, a maioria, eles atingiram um patamar espiritual que hoje são guias e protetores e dirigentes desse movimento raiz da nossa Umbanda, o que nós chamamos de linha africana. Mas vejam que, irmãos, mais africanistas dentro da religião, que misturam as nações africanas com o movimento original da Umbanda, que nesse movimento raiz original, essa linha chamada mestra linha africana, não tem nada parecido com as religiões de matriz africana, a não ser os personagens que viveram em África ou pós-África quando tiveram vida corpórea e que cultuam também nas suas lembranças orixás. Nenhuma forma espiritual das religiões de matriz africana, que temos conhecimento hoje até pela internet, das buscas e pesquisas, nenhuma dessas crenças é parecido com essa incorporação, essa mensagem que esses guias e protetores, pretos velhos e pretas velhas, a chave raiz da linha africana na Umbanda, trabalha. São os mestres da simplicidade, da pureza e da magia. Então, não há nada parecido das religiões de matriz africana como a forma que eles trabalham na Umbanda. Por aí, felizmente ou infelizmente, cai a tese dos irmãos que querem empurrar ou querem dizer ou colocar a Umbanda como uma religião baseada da árvore africanista ou religiões de matriz africana também, ou africanista. Por quê? Na Umbanda nós temos 7 linhas mestras trazidas na essência da Umbanda pelo plano de Aruanda. E dessas 7 linhas mestras, uma linha apenas, essa que eu falei a recém, é chamada linha africana, é denominada assim. Depois nós temos 5 linhas, caboclos e caboclas, das lembranças nativas, do que chamamos índios e misturas de povos dentro do Brasil e das Américas, caboclos e caboclas. E uma do Oriente e das crianças dos herês, dos beijados, enfim, quase do Damião, que é Iori. Então, como podemos, ou como podem alguns que se dizem cientistas e estudiosos classificar a Umbanda como uma religião de cunho africanista, se apenas, embora talvez seja mais importante, a linha africana é uma entre 7. E 5, a maioria,
são de caboclos e caboclas. Isso trazido pelo plano espiritual. Mas vamos lá. A importância inegável, mérito de todo o irmão de cunho africanista que se aproximou ou que veio fazer parte desse movimento da Umbanda. É inegável a contribuição de qualquer espécie dos irmãos descendentes das culturas africanas ou das religiões, enfim, do continente africano, quando chega no Brasil e vem fazer parte da Umbanda ou ajudar a fundar esse movimento que depois vira religião. Isso é inegável. Mais inegável ainda é que, no mínimo 80% ainda hoje, entre 80% ou 70% dos adeptos das religiões da Umbanda são herdeiros da raça africana, são negros, mestiços, mulatos ou denominação que quiser dar pardos agora pela lei, né? Inegável. Mas por que isso aconteceu ou acontece ainda hoje? Meus irmãos, a Umbanda, quando vira história registrada em cartório, deixa de ser a pré-história da Umbanda e ela vira história registrada, que a história começa quando há escrito. Então não existe Umbanda registrada historicamente falando, a não ser antes da sua pré-história, que o momento do cartório, 1908, aproximadamente antes ou depois. Então, quando essa Umbanda é registrada, nós estamos no período republicano do Brasil. Já é o fim, ainda havia alguns resíduos de império, de reino, de reinado, e o Brasil agora é uma república democrática. Embora a democracia estamos aprendendo até hoje ainda. Mas então, as religiões já de matriz africana, as religiões africanas, candomblé, nações e outras, os seus líderes ou as suas líderes colocavam situações juntos a seus adeptos, tal qual, até hoje ainda, na maioria, tal qual reinados, como se o pai de santo, a mãe de santo, o zelador, a zeladora, Babalorixá e Alorixá, Babalaô, ele fosse um grande rei, um grande monarca, ou a grande rainha, a grande monarca, e todos os outros seguidores fossem seus súditos. E ali alguns, vamos dizer, ministérios, que são sacerdotes maiores, e todos os outros têm que se colocar abaixo dele. Então vocês veem que naquele momento de 1900, o Brasil republicano, todos esses descendentes de africanos, netos, bisnetos de africanos mais legítimos que ainda nasceram em África, a maioria agora só tinham nascido no Brasil, a única coisa que eles não queriam, nunca mais, já que já estava também colocado o fim da escravidão, a única coisa que eles não queriam é ser objeto ou adorar alguém humano acima deles, como rei e rainha. E, querendo ou não, até hoje, embora seja polêmico eu estou falando, os candombres, as ações, seja a denominação for, as religiões mais apegadas ao africanismo, querem colocar as pessoas como seus adeptos, como se eles fossem reis, monarcas e assim por diante, seja ele ou ela o governador da nação. Então aqueles brasileiros descendentes, netos de africanos, queriam liberdade de culto, queriam poder preceituar o seu orixá, o seu exu, a sua entidade, o seu inquice, enfim, de maneira livre. Não queriam ser dominados, não queriam ficar impostos a imposições. E quando eles veem que existe uma religião que aceita os orixás e que aceita a incorporação e que aceita a espiritualidade e que aceita-os como irmãos, como brasileiros e não apenas como ex-africanos ou descendentes de africanos, porque todos somos brasileiros, quando eles veem que há uma religião brasileira nascendo, para onde é que eles vão ir? Onde é que eles vão se sentir livres? E até onde se sentem livres? Porque essa religião,
ela nasceu de uma liberdade quase que anárquica, como até hoje é, onde um diretor tem que ser com o pé na lei de todos os momentos, onde o seu diretor tem que ter conhecimento de causa e tratar a todos com igualdade, onde ela já nasce falando para os humildes, para os simples, para os que têm e para os que não têm, sem perguntar de onde vem. Quem que foi massacrado ou humilhado, ou que perdeu sua liberdade, ou que teve o seu antecessor na sua sucessão, seu ancestral, que passou por diversas coisas, tal qual o cativeiro, não gostaria de estar numa religião assim, livre, leve e solta, dirigida pelo plano espiritual, apenas interpretada por dirigentes, sendo que ainda os primeiros dirigentes historicamente da religião eram pessoas dotadas de um conhecimento de leis, de direitos, deveres e obrigações. Quem naquele momento de 1900 não queria participar de um movimento desse? E eles eram tão inteligentes, esses diretores, que alguns hoje na internet não querem reconhecê-los, que o Brasil e o mundo passam em 1900 por diversos problemas, dentre eles a perseguição de toda e qual religião que não seja católica e a que não for kardecista espírita. E eles aí então aproximam a Umbanda do espiritismo e registram suas casas como espírita de Umbanda, decretando que há um espiritismo totalmente brasileiro, que é a nossa Umbanda. Então quem que precisava de liberdade de prática não faria parte de uma religião dessa? Já havia movimentos em Bahia, Rio de Janeiro e tantos lugares do Brasil, do que hoje se chama as macumbas, cariocas, baianas, enfim, pessoas que até hoje não são nem umbandistas nem das religiões de matriz africana, pessoas que aprenderam algum conhecimento magístico e lá na sua casa, no seu canto, fazem da sua forma, do seu bel prazer, positivo ou negativo, e que utilizavam a magia a seu bel prazer, chamados naquela época e até hoje com pejorativos de macumbeiros ou batuqueiros, enfim, coisa que a gente sabe hoje que são pejorativos, mas eram seres que não estavam com bandeira nenhuma, como até hoje não estão, ou apenas pegam uma bandeira para dizer que são da religião essa ou aquela, mas não estão nas regras e não querem regras também nenhuma. Então esses movimentos já existiam, e assim que há uma perseguição no Brasil desses movimentos, naquela época um movimento, uma perseguição chefiada sem dúvida pela religião católica, que estava sempre do lado do governo daquelas épocas, esses irmãos, naqueles seus cultos livres, e que já faziam as práticas nas ruas, dos cruzeiros e tantas coisas, na sua forma de interpretar, seja espíritos da forma livres que eles achavam, eles se bandearam e se assumiram como umbandistas. Então nós vamos ter mais esse movimento da Umbanda também, com essas formas livres, desorganizadas, vamos falar assim, legalmente, mas organizadas em sublocações dos chamados macumbeiros, que adentram para o movimento da Umbanda. E a Umbanda aceita-os e permite-os e abraça-os. Por quê? Porque a Umbanda, a essência, é dirigida pelo plano espiritual. E para o plano espiritual, não pergunta de onde é que tu veio, o que tu faz. Tu vai, aos poucos, reaprender e ser conduzido para, quem sabe, um dia, do nosso pedacinho, a gente alcance essa evolução. Então, essa é a explicação porque que muitos irmãos das chamadas religiões ou pedaços da religião africanistas que chegaram no Brasil estão na Umbanda, vieram para a Umbanda, ou ainda tem seus avós que foram da Umbanda e que abriram suas primeiras casas de Umbanda. Então, sim, a Umbanda é um polo da raça negra. Que coisa mais linda! A Umbanda tem tudo a agradecer e tudo a homenagear a esse povo
que hoje é o povo brasileiro. Nasceram no Brasil, são brasileiros. Não importa a sua descendência, são brasileiros. E a Umbanda, como uma religião brasileira, vai abarcar todos da mesma forma. Faz uma pergunta, dona Bárbara? Não, é isso. Seu Rafael, por gentileza. Foi tirada todas as dúvidas. Meus irmãos, então agora vamos terminar falando da internet. Eu tenho dito desde os programas de rádio lá no ano 2000, 2004, 2005, que o local para ensinar religião e fundamentos é na terreira. Ninguém está autorizado a ensinar magia, procedimentos magísticos, trabalhos magísticos, oferendas e tantas coisas nos meios de comunicação. A internet é um deles. A religião se pratica no terreiro, na terreira, com os seus adeptos. O que podemos passar e devemos passar ao mundo televisivo, o mundo das mídias, o mundo da internet, o mundo virtual, é a cultura da religião. Nós temos cadernos para responder, que daria... Nós terminaríamos a nossa vida física nesse plano, não teríamos feito todas as pautas sobre a cultura religiosa. E não as formas internas do terreiro para fora. Portanto, todo esse divulgador, todo esse metido doutrinador, todo esse escritor, ou esses criadores de curso, EAD da Umbanda e tudo mais, meus irmãos, vejam, ouçam quem são eles. Quem tem que escolher é vocês. Mas nós temos certeza, pelo mais de 50 anos de vida com o mediunismo da Umbanda e 30 anos de casa aberta, com terreiro de portas abertas, que esses ditos fundamentos em mídia de nada têm de fundamento. E não são permitidos pelos guias protetores e pelos guardiões. Veja, meus irmãos, se eles estão em frente aos seus altares. Veja se em algum momento eles fizeram alguma gira gravada, como nós temos uma sessão. Veja se eles param as câmeras quando há o sinal da incorporação, ou até mesmo da irradiação. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, desde que inventaram a fotografia ou a câmera a filmadora, o sistema de cinema, enfim, nunca o astral superior ou o mistério das religiões aceitou que o clique, que a lente possa ver aquilo que não é para ser visto. Tudo que é verdadeiro dentro da religião pertence ao terreiro e não ao mundo exterior. É iniciático, é dentro da casa religiosa, é junto ao grupo de médiuns ou de seguidores, trabalhadores daquela seara. Tudo aquilo que é interno não é para o mundo externo. Muitos vão achar que somos atrasados ou criamos novas regras. Não. Eu lembro ainda quando era jovem ou criança, que alguém se aventurava em tirar fotos das entidades e o guia gritava, o Exu gritava: desliga! Desliga a luzinha vermelha aí. Agora não pode filmar, não pode fotografar, não pode isso, não pode aquilo. Nunca foi permitido o interno da religião passar para o externo. Portanto, eu não tenho dúvida, pelo tempo que eu estou na religião, pelo aprendizado esotérico e espiritual, que cada demonstração dessas ditas incorporações, dessas ditas firmezas e coisas passadas na internet, não tem fundamento e estão aliados à mentira e à enganação. Porque o plano espiritual não se modifica pela tecnologia. São eles que trazem a tecnologia.
E não nós é que vamos levar a tecnologia para eles. Não existe o papel inverso. É óbvio que no mundo do plano espiritual as tecnologias deles são muito maiores que as nossas. Tudo que nós temos aqui é apenas um rascunho do que há no Olum, no além. Então não é que eles vão se adaptar às tecnologias humanas. Eles não são humanos, eles estão além das raças, além da física. Então não é nós que doutrinamos eles, não é nós que ensinamos eles, é eles que nos preparam, é eles que nos colocam numa situação mais evolutiva, no saber, no entender, no mental e no espiritual. Quando as pessoas entenderem isso, com certeza muitas coisas vão ser modificadas. E por mais que a tecnologia avance, nada pode substituir nem a igreja local, nem o terreiro local, nem a mesquita local, a religião no local. Porque todo santuário sagrado, ele está formado de uma energia que é ali que se concentra a energia. Ela é distribuída pelas redes, pode ser distribuída, uma mentalização, um copo d'água e outras coisas, mas a concentração dessa energia está no local sagrado. Então, por mais que a tecnologia avance, ninguém vai substituir um terreiro de candomblé, a iniciação naquela religião, uma mesquita, um local, seja muçulmano, seja dos hebreus, dos judeus, seja dos católicos, seja do centro espírita. Nada pode substituir o que há em frente ao altar. Então, meus irmãos, essas pessoas fazem, criam, são apenas divulgadores, são apenas pessoas que estão aí em busca de seguidores, coisa que nós não precisamos disso. Nós temos uma função de multiplicar a religião, de passar adiante, de passar o quê? Conhecimento cultural dentro daquilo que os guias nos autorizam. E isso vamos continuar fazendo. Não importa se o canal tenha 100 acessos, 200 acessos. Fazemos a nossa parte. Nós queremos qualidade e não quantidade. Que é isso que qualquer religião deve ter. Porque toda religião que tiver a quantidade demais, todo aquele canal de religião, ou que se diz de religião, tiver a quantidade demais, já está defadado ao fracasso de não ter qualidade. Porque a qualidade, ela não está ao lado da quantidade. Pode ter certeza disso. Se uma multidão correr para lá, corra do lado ao contrário, porque aquela multidão é mais certo que esteja errado e enganado. Nunca vai faltar, dá uma arrumadinha aqui, está meio viradinho. Nunca vai faltar os vendedores de ilusões e nunca vai faltar os iludidos que aceitem essas ilusões. Sempre há, desde que o mundo é mundo, vai haver os enganadores e aqueles que gostam de ser enganados. Cada um faz o que quer. Certo? Mais alguma coisa? Não, é isso. Tantos assuntos que nós podemos falar na religião, como a roupagem branca. Por que a roupa branca? Por que os fluidos? Por que as guias? Por que os curiadores? Por que o fogo? Por que a chama da vela? Tantas coisas que podem ser faladas e devem ser faladas. Tantos assuntos para ser desmembrados. Tantas questões, tantas perguntas que podem ser respondidas. E as pessoas se preocupam em criar e inventar fundamentos para que as pessoas possam fazer aquelas bobagens. Meus irmãos, não existe uma receita dentro da magia. Existe sim o conhecimento de quem
aprendeu com o seu mentor ou com o seu instrutor, o seu zelador, aquele mestre, aquele ser que iniciou ele. Existe o conhecimento e o alcance que ele alcançou daquilo que ele aprendeu, e mais o alcance espiritual que ele recebeu nos seus ouvidos mediúnicos, assim dizemos, na sua mediunidade. E ele vai, conforme os princípios, no momento de sentir aquilo, vai desenvolver aquilo. E isso não é dito nas redes sociais. Isso não pode ser ensinado. Ah, o trabalho para amor é assim, não. É que nem a receita de um bolo. Se você pegar só a receita de um bolo, ou esses vídeos da internet até na parte de oficina, você vai fazer um vídeo, vai conforme o vídeo, vai dar errado. O único que acerta é aquele que está ali no vídeo ali. Por que a pessoa não acerta? Porque falta alguém do lado, falta alguém instruindo do lado. Existem as peculiaridades de cada coisa que se faz. Quantos acidentes acontecem às pessoas, nos vídeos mais comuns, pessoas querem fazer em casa o que viram dentro da rede social e vai dar aquele problema. As receitas desandam, porque as pessoas não sabem, não têm o preparo da confeitaria ou da padaria, enfim, da culinária, para saber desmembrar uma receita. A pessoa diz ali, coloque meia colher de sopa, e a pessoa não sabe nem o que é uma colher de sopa, quanto menos a metade de uma colher de sopa. A pessoa diz para colocar aquilo cozinhar e esquece de dizer que é no fogo brando, no fogo baixo, e queima tudo. A pessoa diz o tempo do forno, mas o forno que a pessoa tem lá, na sua casa, na sua cozinha, não é um forno igual àquele da televisão ou da internet, e vai queimar ou vai ficar cru. E agora vocês imaginem falar em magia, em religião. Como que aquilo que está dando certo, ou aquela pessoa consegue fazer no seu espaço sagrado, vai ser feito num lugar que não é sagrado. Não tem os condimentos, não tem a energia necessária para aquilo dar certo. Por mais que a pessoa tenha boa vontade de querer ensinar, e sem dizer que aquela pessoa que está do outro lado aí, ela não tem alcance de entender aquilo. Como eu falei, ela não sabe às vezes o que é uma colher de sopa. A pessoa quer fazer uma sopa, pegar a colher da sopa. Uma colherzinha de cafezinho, a pessoa quer a colher de café. Não sabe que a colherzinha de cafezinho é aquela pequenininha. Ela não sabe medida, não tem um medidor. Não sabe o fogo brando. Na magia muito mais ainda. Então, meus irmãos, o local de aprender é dentro do santuário. É lá que você tem que aprender. Procure. Existem milhões, centenas de terreiros sérios pelo Brasil afora. Seja humilde e siga o caminho certo. Não adianta querer pular graus. Não adianta querer pular degraus. Você vai tropeçar e vai cair. É um degrau de cada vez. Você vai encontrar. Peça ao seu guia, ao seu protetor, ao seu anjo de guarda, que lhe indique e leve você no local mais próximo, ou mais acessível, o melhor local para você, já que você se interessa de aprender essas coisas, inicie. Vá para uma iniciação, vá para um aprendizado, vá primeiro conviver com aquele espaço sagrado, vai aprender com aquele espaço sagrado, vai fazer parte da comunidade daquele espaço sagrado. Porque é esse o caminho. As pessoas não estão falando nesses vídeos, mas este é o único caminho de aprender, de ter convicção daquilo que vai se saber. E aí sim, poder passar um pouco. Não tudo, porque como diz o mito do pulo do gato, diz que o gato e o tigre nasceram da mesma forma, mas o gato nasceu primeiro. Da protoforma do gato, diz a lenda que o Criador fez os outros felinos. E aí o tigre era desajeitado. E aí o professor gato ensinava os outros felinos, o leão e todos. Isso é uma lenda, irmãos e irmãs. E aí o tigre se aproxima do gato e pede
para o gato ensinar ele. E o tigre interessado de tudo que o gato fazia se torna o melhor aluno do gato para aprender tudo. E o gato vai ensinando o tigre. Há um momento nessa lenda, desse mito, então, que o tigre, aluno achando que sabia tudo, resolve tomar o conhecimento do gato. O que acontece muito com os discípulos perto dos mestres, dos iniciadores, né? De repente ele quer ser mais que o pai santo, a mãe de santo. Acha que sabe tudo. E aí o tigre se aproxima do gatinho e se prepara para dar o pulo e comer o gato. E quando ele pula para cima do gato e abre a sua bocona e seus dentes para fora e vai engolir o gato, porque o gato não teria como fugir dele. Ele sabia os golpes que o gato usa. Não teria como o gato fugir, aquele enorme daquele tigre, o gato pequenininho. Só que aí o gato pula, voa para trás e escapa da mordida. E o tigre, como assim? Você não me ensinou esse pulo, professor gato. E aí o gato vai dizer, bobo eu, se eu te ensinasse, tinha me devorado. Então ninguém ensina o pulo do gato. Aí vem a lenda para explicar. Não tem como ensinar o pulo do gato. Muito menos na internet. Quem é que vai ensinar o pulo do gato? Certo, meus irmãos? Ficamos então com essa linda lenda. E para você também. Não seja um tigre, meus irmãos. Que a sua fome de saber não seja maior que o teu mérito de conhecer. Que a tua fome de saber seja tão justa e tão boa ao ponto de você equilibrar com a sua simplicidade e humildade e ser apenas um eterno aprendiz, um bom aluno, um bom discípulo. Porque não existe bom mestre se não for um bom discípulo. Não existe um bom babalorixá, olharixá, se ele não for um bom seguidor, um bom discípulo, um bom sacerdote. Não existe um grande babalaô se ele não for um bom babalorixá ou um bom aprendiz novamente. Ninguém pula o degrau de cima se não seguir cada degrau. Ele não chega lá em cima da escada, ele tropeça, cai e vai voltar lá para o primeiro degrau. Tenha humildade, sabedoria e agradeçam a tudo. Fique na paz, que as energias vindas do altar superior, dos guias e protetores, abençoe cada um de vocês. Curta e compartilhe, meu irmão. Faça parte desse canal multiplicador, um pedacinho da Umbanda Gaúcha. Que assim seja.